Pessoal, não é uma questão de preguiça, mas imagina só ganhar R$ 1.000 todos os meses sem precisar mover um músculo, sem precisar trabalhar para isso. Bom, pessoal, é totalmente possível conseguir uma renda de R$ 1.000 todos os meses, livre de imposto de renda, utilizando investimento em fundos imobiliários. E mesmo para aquelas pessoas que têm pouco dinheiro para começar. Eu vou te mostrar aqui 4 fundos imobiliários onde você pode estar começando a construir a sua carteira. Vou criar um plano aqui para a gente chegar a R$ 1.000 mensais investindo nesses fundos imobiliários. 2 fundos do tipo papel, 2 fundos do tipo tijolo, e a gente vai fazer algumas simulações aqui para balancear a carteira de acordo com o seu perfil de investidor. Mais fundo de papel para aumentar a rentabilidade, só que a segurança um pouquinho menor? Ou de repente você quer mais fundos do tipo tijolo para aumentar a segurança, só que vai render um pouquinho menos? Vamos fazer a simulação aqui. Com fundos imobiliários, porque existe a mágica dos juros compostos. Albert Einstein já dizia, né? A 8ª maravilha do mundo são os juros compostos. Investindo pouco por muito tempo, é possível sim você conseguir criar um grande patrimônio que vai te gerar uma renda passiva de R$ 1.000 mensais. Pensando nisso, o quanto antes você começar, você vai estar acelerando o seu processo. Talvez nós estamos entrando na melhor época para investir em fundos imobiliários, porque entramos numa tendência de queda da Selic. Existe esse gráfico que compara, deixa de forma clara o CDI com o IFIX, que é o índice que mede os fundos imobiliários. Então, basicamente, quando a taxa Selic está alta, os fundos imobiliários estão em baixa, porque basicamente os investidores conseguem a mesma rentabilidade com renda fixa comparando com fundos imobiliários. Só que aqui na renda fixa é quase que impossível você perder o dinheiro. Já na renda variável sofre oscilação de mercado de acordo com os relatórios gerenciais e também com especulação do mercado. Só que quando a taxa Selic começa a baixar, as pessoas começam a comprar novamente fundos imobiliários. Isso faz uma valorização na cota, os fundos começam a ficar mais caros. E agora nós estamos numa tendência de queda da Selic. Nas últimas reuniões do Copom, nós tivemos cortes de 0,5 pontos percentuais e o Campos Neto já sinalizou que teremos mais 2 cortes aqui de 0,5 pontos percentuais. Atualmente o CDI está em 12,25, então possivelmente aí nas próximas 2 reuniões nós vamos chegar na casa de 11,25. É uma taxa alta ainda, acima de 2 dígitos, porém o mercado já começa a precificar os fundos imobiliários, por isso que nós tivemos algumas altas nos últimos meses. De qualquer forma, pessoal, peguei 4 fundos imobiliários aqui, 2 do tipo papel, 2 do tipo tijolo, são fundos que já estão no mercado há um bom tempo, pagam ótimos dividendos e a gente vai fazer várias simulações aqui para entender o melhor cenário para o seu perfil de investidor. Pessoal, eu separei 4 fundos imobiliários aqui porque para quem está começando já é um ótimo número. Eu vou te mostrar aqui nesse relatório da Unimap, quando a gente vem na página 13 aqui, tem esse gráfico aqui que deixa muito claro a quantia de ativos que nós devemos ter na carteira. Olha só que interessante. Na figura 1, ó, efeito de número de ativos sobre o risco da carteira. Painel A considera as carteiras compostas por FIIs e o painel B considera carteiras compostas por ações. Então aqui fica a parte de ações e aqui a parte de fundos imobiliários. Mas o que nós aqui como investidor em fundos imobiliários temos que ver? Quando a sua carteira tem apenas um ativo aqui, ó, o seu risco está em 100%. Caso aquele ativo que você comprou tenha algum tipo de problema, a sua carteira está totalmente exposta, então o seu risco está em 100%. Já quando você tem apenas 2 ativos aqui, ó, você pode ver que o risco cai abaixo de 80%. Quando você tem apenas 3 ativos aqui na sua carteira, está abaixo de 70%. Com 4 ativos aqui, você pode perceber que o seu risco aqui, ó, tá na média de 60%. Só que o mais interessante é o seguinte, para quem tá começando 4 ativos, você já vai estar diversificando muito sua carteira. Se você investe pouco por mês ou tem um pequeno patrimônio para colocar em fundos imobiliários, não compensa você ter 15, 20 ativos, entendeu? Você pode perceber aqui, ó, que no 10 mais ou menos, a sua carteira já vai estar no risco aqui, ó, na média de 50%. E quando você chega aqui em 40 ativos, mais ou menos, o seu risco está em 40%. Então, depois de 10 ativos, basicamente, você não está mais protegendo a sua carteira, entendeu? E o risco médio do IFIX aqui fica em 40, 43% mais ou menos, ó, que é o que essa linha representa. Já em ações aqui, ó, o risco médio fica em 65% mais ou menos. Então, investir em ações é muito mais arriscado, só que tem o poder de multiplicar o seu capital, né? Multiplicar o seu patrimônio. Só que para quem tem pouca grana, também tá pensando em construir renda passiva, na minha opinião, fundos imobiliários acaba sendo a melhor opção. Cada tipo de investimentos tem as suas vantagens e desvantagens e cabe a você colocar na carteira. Por isso que aqui no canal eu prefiro falar sobre fundos imobiliários, porque tem menos risco de você perder todo o seu patrimônio. Bom, pessoal, se você quiser ler esse relatório completo, eu vou deixar o link na descrição aqui para que você tenha acesso a esse documento. Eu separei aqui 4 fundos imobiliários, todos eles eu tenho na minha carteira e invisto nesses fundos.
Então são fundos que realmente eu acredito pensando a longo prazo. Obviamente a minha carteira tem mais, atualmente eu tô com 14 ou 15 fundos imobiliários, só que esses 4 aqui são aqueles que eu penso em levar para longo prazo, entendeu? Existem outros ativos na minha carteira que eu comprei com P sobre VP muito abaixo, então assim que tiver uma boa valorização eu penso em me desfazer dos fundos imobiliários, porque eu não penso em levar no longo prazo, entendeu? Fazem 9 meses só que eu tô investindo em fundos imobiliários. Teve ativos lá que já valorizou 6, 7%, fora os dividendos que já me pagou, entendeu? Então esses daqui eu não pretendo vender, eu pretendo aportar cada vez mais, e é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. Nenhum deles é recomendação, cabe a você estudar esses ativos para pensar em colocar na sua carteira. O primeiro deles é um fundo de papel, o KNCR11. Atualmente, na minha opinião, é um dos melhores fundos imobiliários do tipo papel e paga ótimos dividendos. Inclusive, não tá muito caro. O P sobre VP dele tá em 1,01, ou seja, 1% acima do que deveria. O MXRF11 está 10% acima do seu preço justo. Então a cotação hoje está em 102,30, dividend yield está em 13,36, o P sobre VP, ou seja, o preço comparando com o valor patrimonial, está em 1,01, 1% acima do seu preço justo. Liquidez diária, pessoal, 11,94 milhões. Pensa só, se você tem um imóvel aí de 300 mil reais, você vender esse imóvel físico, na maioria das vezes, leva alguns meses. Aqui você consegue em um único ativo vender 11 milhões de reais, entendeu? Isso aqui pegando os últimos 30 dias. Valorização 17,59%. Aqui está o gráfico do ativo. Quando a gente pega o último ano aqui, teve uma boa valorização também. Valor patrimonial do fundo ó, em 5,77 bilhões de reais. Último rendimento foi de R$ 1,11. Valor patrimonial por cota, ou seja, o preço justo para esse fundo seria R$ 100,98. Número de cotista 298 mil. Taxa de administração 1% ao ano. Quando a gente compara o fundo aqui, ó, com o CDI, principalmente depois de 2022 aqui, ó, ele sempre veio brigando forte com o CDI e agora tá pagando mais do que o CDI. O segundo fundo da nossa lista aqui, eu também tenho na minha carteira, é o VGIR11. Ele também tá 1% acima do preço justo. O preço da cota hoje está em 9,85. Dividend yield nos últimos 12 meses está em 14,92. Liquidez diária 3,5 milhões. E valorização nos últimos 12 meses está em 16,16. Aqui está o gráfico da cota do VGIR11. Ele é um fundo um pouco mais novo, ó, foi lançado em 2018. Quando a gente pega no último ano aqui, teve uma boa valorização também, assim como nós vimos aqui. Aqui tem mais algumas informações, tipo de gestão ativa, taxa de administração 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido, mínimo de 20 mil reais mensais, número de cotista 229.651, valor patrimonial por cota, ou seja, o preço justo do fundo, 9,76. Último rendimento foi de 12 centavos. Valor patrimonial, 1,01 bilhão de reais. Gosto muito desse fundo imobiliário, tá um pouquinho caro agora, mas mesmo assim, sempre tem boas oportunidades se você ficar atento ao home broker todos os dias. Inclusive, ontem eu fiz uma compra desse fundo aqui, porque o meu preço médio agora tá em 9,41. Então, o meu preço médio ainda tá bem abaixo do P sobre VP. Fundo do tipo papel, um dos melhores fundos da bolsa, HGLG11. Valor hoje está em 161,97. Tenho bastante desse fundo também. Dividend yield nos últimos 12 meses está em 9,08. P sobre VP, ó, 1,06, está 6% acima do valor patrimonial por cota, só que tem um detalhe. Para fundo do tipo tijolo, esse P sobre VP aqui tá com um pouco... Não está precificando os imóveis de acordo com o valor real, entendeu? A gente teve uma inflação muito alta nos últimos anos, o preço do material de construção, o metro quadrado de terrenos e etc. aumentou muito. Então, esses fundos do tipo tijolo estão vendendo seus imóveis com 10, 15, até 20, 30% acima do P sobre VP, entendeu? Então, eu acredito que esse P sobre VP no HGLG11 aqui não está certo. Nós vamos ter uma auditoria agora no final do ano e veremos aqui se eles vão precificar melhor esses ativos. Eu acredito que esse P sobre VP aqui não tá certo para fundo do tipo tijolo. Mas enfim, é o número que nós temos aqui. Tá um pouquinho caro segundo esse P sobre VP. Liquidez diária 10,7 milhões e valorização nos últimos 12 meses em 9,40. Aqui tá o gráfico de 5 anos. Aqui está o gráfico do último ano. É um fundo do tipo tijolo, tipo de gestão ativa, vacância está em 10%, valor patrimonial está em 5,17 bilhões, último rendimento foi de R$ 1,10, valor patrimonial por cota, ou seja, o preço justo aqui do fundo seria R$ 153,13. Número de cotistas está em 424.230. E o último fundo aqui também é de papel, só que do segmento de shoppings. Também tenho na minha carteira aqui, fiz uma compra ontem, é o VISC11.
preço hoje está em 118,10. Dividend yield nos últimos 12 meses está em 8,66%. P sobre VP está em 1,02%. O meu preço médio nesse fundo aqui também tá bem barato, por isso que eu acabei comprando, mesmo com o P sobre VP um pouco acima, porque o meu preço médio vai ficar abaixo do P sobre VP. Liquidez diária 4 milhões, valorização nos últimos 12 meses 25%, pessoal. Quando a gente pega o gráfico aqui, ó, do último ano, olha só como que ele subiu. Lá no mês 11 de 2022 estava sendo negociado a 95 e hoje está a 118, então valorizou muito esse fundo. O meu preço médio, se eu não me engano, está em R$111, então valorizou bastante também. É um fundo do tipo tijolo, do segmento de shoppings, taxa de administração está em 1,35% ao ano sobre o patrimônio líquido. Valor patrimonial 2,45 bilhões, último rendimento foi de R$1, valor patrimonial por cota 115,36. Então o meu preço médio está abaixo do valor patrimonial por cota, então eu consigo comprar ainda mais um pouco até que chegue nesse P sobre VP. Número de cotista, 268 mil. Bom, e eu tenho essa planilha aqui, pessoal, onde eu posso colocar as informações dos fundos imobiliários. Ele já vai me dizer quanto que eu vou conseguir comprando uma cota, 2, 10, 100 mil cotas e quanto que eu vou ter que investir para conseguir esses números. E essa planilha aqui já tem um gráfico sobre segmentos, se é do tipo tijolo ou papel, e qual que é a rentabilidade mensal se eu tiver esses ativos. Então, ó, os 4 ativos que eu citei aqui no vídeo, o preço da cota hoje, o dividend yield nos últimos 12 meses, né? E o dividend yield mensal comparando esse daqui dos 12 meses. E a renda mensal que a gente consegue com cada fundo, pegando o histórico dos últimos 12 meses. Lembrando, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas é um número que nós temos aqui para fazer uma projeção. Então, se eu tivesse uma cota de cada um nos últimos 12 meses, eu teria ganho aqui R$1,14. Total aplicado, então, para ter uma cota seria 392 e a renda mensal aqui, ó, R$3,34. Então, nesse cenário aqui, a nossa carteira ia estar 71,4% em fundo de tijolo e 28,6% em fundo de papel, rendendo 0,85% ao mês. Só que, na minha opinião, uma carteira segura, ela deve ter pelo menos 40% em fundo do tipo papel e 60% em fundo do tipo tijolo. É a composição da minha carteira atual. Então, olha só que interessante, para a gente gerar uma renda de R$1.000 mensais, a gente ia precisar de 300 cotas do fundo KNCR11, 1.400 cotas do fundo VGIR11, 225 cotas do HGLG11 e 250 cotas do fundo VISC11. Olha só que legal, pessoal. Para isso, a gente teria que ter investido aqui, ó, 110.448 para render R$1.002,68. A nossa carteira ia estar rendendo aqui, ó, 0,91% ao mês. Muito legal, né? Mesmo assim, ó, ela estaria relativamente segura. 59,7% estaria em fundo do tipo tijolo e 40,3% em fundo do tipo papel. E olha só que rentabilidade bacana que nós conseguiríamos aqui, projetando os próximos 6 meses, comparando com os 6 meses que já se passaram. Samuel, eu estou disposto a aumentar o meu risco um pouquinho para aumentar essa rentabilidade. Então a gente poderia aumentar a exposição em fundos do tipo papel e na mesma proporção diminuir um pouco na exposição em fundo do tipo tijolo. Eu acho que não é uma boa ideia. Na minha opinião, 60-40 tá de bom tamanho, 0,9% ao mês, tá acima da minha carteira, rendeu 0,88% ao mês. Então, olha só, a gente poderia aumentar aqui a exposição no fundo KNCR11. Olha só que interessante, pessoal. Mudei a rentabilidade aqui, ó. 320 cotas do KNCR11, 1.600 do VGIR11, 200 do HGLG e 230 do VISC11. Já ficou, ó, 55 para fundo do tipo tijolo e 44 para fundo do tipo papel, e a rentabilidade aumentou aqui, ó, para 0,93%. Agora vamos supor que você está disposto a ver a sua carteira oscilar muito, principalmente agora com a tendência da queda do Selic, que era 1% ao mês. Olha só, consegui chegar aqui, ó, 350 cotas do KNCR, 2.550 do VGIR, 125 do HGLG e 160 do VISC11. Aqui é o total que você teria em cada ativo, ó. 35 mil, 25, 20 e 18 mil. Você ia estar com uma rentabilidade de 1% ao mês, só que, ó, aí a sua carteira já está desequilibrada, tá bem arriscada. 39% em fundo do tipo tijolo e 60,1%, basicamente 60,9% em fundo do tipo papel. Se você tem um pequeno patrimônio, R$1.000, R$2.000, tudo bem. Mas quando você já tem 20, 30, 40 mil reais,
eu não deixaria dessa forma aqui, porque você tá arriscando muito seu patrimônio, que é tão difícil de conseguir. Mas é possível, é uma possibilidade. Assim como eu disse, eu prefiro 60-40. 60 em tijolo, 40 em fundo do tipo papel, que vai aumentar a rentabilidade, só que é muito mais volátil e mais arriscado. Agora, se você for extremamente conservador, eu quero 75% em fundo do tipo tijolo e apenas 25% em fundo do tipo papel. Vamos fazer uma simulação aqui? Olha só a simulação que eu fiz, pessoal. 75,8% em fundo de tijolo e 24,2% em fundo de papel, a rentabilidade fica em 0,84%. Ainda tá bem legal essa rentabilidade. A minha carteira, ela rendeu 0,88% no último mês. Eu já mostro ela para vocês. Então, ó, 175 cotas do fundo KNCR11, total investido 17.902, 1.100 cotas do VGIR, R$ 10.835, 300 cotas do HGLG11, 48.591, 350 do VISC11, 41.335. Total investido, ó, 118 mil e ia render R$ 1.051. Logo, a rentabilidade está em 0,84% ao mês. Muito legal, essa planilha eu gosto de brincar aqui, fazer algumas simulações para decidir se eu coloco um fundo na minha carteira ou não. Se esse vídeo aqui bater a meta de 200 likes, eu deixo ela grátis aqui para download para vocês. É uma meta alta para o canal, só que o canal tá muito devagar, não tá dando visualizações e eu preciso da sua ajuda. Compartilha no grupo da família, no grupo dos amigos, deixa um comentário, assista outros vídeos aqui do canal, porque daí você me ajuda no engajamento do canal e o YouTube pode começar a entregar esses vídeos para mais pessoas. Ah, eu falei para vocês que ia mostrar minha carteira atualmente, ó, ela tá aqui. Essa é a minha carteira de fundos imobiliários, ó, tenho todos esses fundos aqui, é o número de cotas, o preço hoje e o meu preço médio. Então tem alguns fundos aqui que caíram nos últimos dias e o valor da cota tá abaixo do meu preço médio, entendeu? Por isso que fica em vermelho aqui. Aqui embaixo você vê o tipo de fundo, ó, 60% tá em fundo do tipo tijolo e 34,17% em fundo de papel e FOF aqui 5,5%. Aqui tá o segmento dos meus fundos, aqui é o valor que eu fui aplicando todos os meses, ó. Comecei lá no mês 3, 4.493,17, depois 2, depois 10.000, 3 e assim sucessivamente. Estamos no mês 11 e eu já aportei um total de 1.838. Total aqui, ó, 33.255. E se eu fosse vender hoje aqui, ó, a minha carteira tá avaliada em 33.700. Aqui tem mais alguns gráficos que eu gosto de acompanhar. E aqui tá o resumo da carteira. Todos os fundos que eu tenho, quanto que eles valem hoje. E aqui o gráfico de pizza que representa a mesma coisa. Se você quiser ver detalhadamente quanto que eu ganhei de renda passiva com cada tipo de ativo, tem esse vídeo aqui que eu mostro a minha carteira detalhada para vocês. Mas é isso, eu realmente espero ter contribuído com vocês. Entenda a mágica dos juros compostos. Comece a aplicar dentro das suas condições, R$50 por mês, R$100 por mês. Porque lá no futuro eu tenho certeza que você vai se agradecer. Se inscreva no canal, ative as notificações, fica com Deus e até o próximo vídeo.